A maioria de nós é proveniente do umbral ou de outras dimensões do mundo espiritual? Qual é o poder da prece, da oração? Será que somos visitados por equipes espirituais durante a noite? E o que acontece no processo de paralisia do sono? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo respondendo perguntas dos inscritos que vocês deixam aqui nos comentários. Antes de começar, eu gostaria de mostrar para você a placa do YouTube que chegou semana passada, dos 100 mil inscritos. Olha que linda que ela é. Muito obrigado por vocês terem me ajudado. Essa conquista não é só minha não, é de vocês também. E agora ela vai fazer parte aqui do nosso cenário. A primeira pergunta de hoje é do Délio Mazetti. Áureo, gostaria de saber mais sobre o porquê de o umbral estar sendo esvaziado. Temos um vídeo sobre isso na playlist Umbral, mas basicamente, Délio, a parte do umbral que está sendo gradativamente despovoada é a parte mais densa do umbral. Ramatiz fala sobre isso no livro Resgate nos Umbrais. Então, nesta parte mais densa, onde estão ali espíritos muito renitentes na maldade, são espíritos que já não têm mais condições de encarnar na Terra e já estão sendo gradativamente encaminhados para outros mundos mais primitivos, neste processo de transição planetária. Com o avanço da regeneração, este umbral mais denso, que muitos chamam de umbral grosso, de abismos ou trevas, esta parte do umbral vai ser despovoada pela falta de espíritos que vibrem nessa sintonia. Mas a parte do umbral logo acima, digamos assim, vibratoriamente, o umbral médio, essa ainda vai persistir por mais tempo, porque ali ficam espíritos que têm conflitos emocionais, espíritos com complexos de culpa, remorso. Então essa ainda segue muito povoada, viu, Délio? E a Viviane Ferreira quer saber se é verdade que a maioria das pessoas da Terra vem do umbral. Olha, Viviane, se você considerar que as colônias espirituais ainda estão numa dimensão que ainda é umbral, então realmente a grande maioria de nós vem do umbral. Agora, se você considerar o umbral apenas um umbral mais denso e esse umbral médium, umbral médio, não umbral médium, umbral médio, onde ficou o André Luiz, por exemplo, aí eu penso que não. Eu acho que a maioria realmente são espíritos encaminhados após tratamentos, após fazerem reflexões importantes nas colônias espirituais, aprenderem sobre provas que precisam passar, mas muitos realmente encarnam diretamente do umbral, às vezes encarnações até compulsórias. Uma pergunta que de certa forma se complementa com essas é da Ana Nouten. Áureo, poderia explicar sobre as faixas vibratórias que podemos ir após o desencarne? Soube que uma delas é a das artes. Isto procede? Agora, com a transição planetária, esta faixa permanece? Olha, Ana, você pode ler um livro do Mário Frigeri, que a gente usa muito aqui no canal, que explica bem isso, que se chama As 7 Esferas da Terra. Esse livro, inclusive, foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. E ali, até para fins didáticos, são divididas as principais dimensões do mundo espiritual em 7. Então temos essas divisões do umbral mais denso, umbral médium, o plano das colônias, que ainda é umbral. A maioria de nós, quando desencarna, vai para um desses planos. Mas os espíritos entre nós que estão já num nível mais amadurecido, eles podem galgar a próxima dimensão, que ainda é habitada por espíritos que reencarnam na Terra, que é justamente uma dimensão que é conhecida como artes, cultura e ciência. Acho que é essa que você se refere e que Mário Frigeri coloca em seu livro. Então, nesta dimensão, ela já é habitada por espíritos mais amadurecidos que continuam a sua evolução, principalmente nessas frentes, na arte, na cultura e na ciência. Mas ainda interagem muito com o mundo físico, ainda precisam reencarnar. E no mundo espiritual, nós sempre nos
agrupamos de acordo com a nossa sintonia, com os nossos interesses. Então, com certeza, mesmo nas dimensões mais abaixo vibratoriamente, mesmo no plano das colônias, com certeza existem colônias que são habitadas por espíritos com muita sintonia com as artes, então colônias direcionadas para o aprimoramento artístico, colônias habitadas por espíritos que foram artistas durante a sua última reencarnação ou que estão se preparando para ser artistas na próxima vida. Isso com certeza existe no mundo espiritual. A Márcia Egídio pergunta: pode um espírito que foi aqui na Terra justo e responsável voltar em outra reencarnação menos evoluído? Então, Márcia, as nossas conquistas espirituais, nós jamais perderemos. É um tesouro que nós temos que ninguém pode tirar. Mas nós ainda somos sujeitos a erros, e a erros graves. Então, realmente nós não caminhamos para trás na evolução. Mas, mesmo um espírito que teve uma encarnação em que ele foi justo, ele pode, numa próxima, cometer um erro grave e se perder em algumas questões, até de forma séria, mas isso não implica em involução, é diferente. A Lucimeire Ribeiro pergunta se podemos encarnar em países diferentes, não só em países diferentes, em culturas diferentes, mas até em planetas diferentes. Nós precisamos vivenciar esta multiplicidade de experiências, esta diversidade, porque é isso que nos faz crescer, que nos ajuda a aprender. E uma outra pergunta importante, que é um tema, aliás, que é muito pedido aqui no canal, o Sani Soares pergunta sobre a paralisia do sono. É um fenômeno muito comum, muitos de vocês já devem ter passado por isso, eu já passei algumas vezes, e chega a ser bem angustiante nas primeiras vezes, porque você sabe que está acordado, mas não consegue se mexer, não consegue acordar por alguns instantes. Então, é uma sensação muito ruim. A ciência ainda não tem uma resposta certa para o que causa esse fenômeno, mas os cientistas dizem que quando ocorre a paralisia do sono, a sua percepção está desperta, mas o seu sistema motor ainda não acordou. Houve uma falta de sincronia entre as fases do sono, entre esses sistemas corporais. Isto é o que a ciência diz. A paralisia do sono pode chegar num ponto de incomodar muito a pessoa, então ela tem que procurar tratamento médico, ser orientada em questões de higiene do sono. Mas existe também a interpretação espiritual do fenômeno, e sobre isso eu recomendo muito este livro aqui, do Wagner Borges, Viagem Espiritual. Wagner Borges é o maior especialista hoje em projeção astral, é um grande professor espiritualista, e ele explica que a paralisia do sono, que ele chama de catalepsia projetiva, é um fenômeno que acontece quando o corpo espiritual está prestes a deixar o corpo físico durante o sono ou retornando. E a paralisia do sono, se você conseguir se manter calmo durante este fenômeno, há uma grande chance de você se projetar para fora do corpo físico. Mas a maioria de nós, quando está vivenciando essa situação, se desespera, injeta adrenalina na corrente sanguínea do corpo físico e volta imediatamente para o corpo. Então o professor Wagner recomenda que quando a gente tem uma paralisia do sono, o ideal é que a gente relaxe, porque é o primeiro passo para uma projeção astral. E de fato é muito comum em relatos de paralisia do sono, mesmo em pessoas céticas, que após uma experiência dessa, se viram fora do corpo. Então a ciência ainda não sabe interpretar muito bem o que acontece, mas espiritualmente a gente já tem uma explicação. Então quem quer conhecer mais o que acontece na chamada catalepsia projetiva, eu recomendo os livros, as lives do professor Wagner Borges, que é a nossa referência sobre o tema. Seguindo para uma próxima pergunta, da Bruna Heloise, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte.
Sempre que possível, deixem a cidade de onde vocês estão se comunicando, é bem legal a gente citar. E a Bruna pergunta sobre a prece, como funciona a prece, as correntes de oração, se nós somos realmente visitados durante a noite por equipes de cura. A prece, Bruna, é uma respiração da alma. O nosso cérebro físico, aliás, é biologicamente projetado para entrar em estados de transe, estados alterados periodicamente. Você pode atingir esses estados sem utilizar a oração, às vezes até sem perceber, naquelas atividades que você perde a noção do tempo. Você está num outro estado de consciência. As formas mais nobres de se atingir isso é pela prece, pela oração. E a prece, ela te coloca numa sintonia elevada, faz você atrair energias muito boas, te protege de investidas negativas do mundo espiritual, forma uma proteção. Conforme você se aplica nessa disciplina da oração, você vai mudando a sua energia a ponto de você ficar imune a ataques espirituais, a não ser nos nossos momentos de oscilação, que são, infelizmente, ainda tão normais. E o mundo espiritual tem tecnologias para detectar as nossas orações. Tecnologias, vejam só, isso está no livro, em vários livros na verdade, mas o livro Fronteiras da Loucura, de Divaldo Franco, o Bezerra de Menezes, o mentor Bezerra, explica sobre aparelhos que ele chama de seletores de prece, que conseguem captar essas emanações mentais, decodificá-las, encaminhá-las para departamentos do mundo espiritual que podem dar alguma resposta para cada caso. E as correntes de oração potencializam essa emanação mental da oração, potencializam esses efeitos, tudo que nós fazemos em conjunto. Essas orações muitas vezes são analisadas pelas equipes espirituais e resultam em intervenções espirituais que podem ocorrer, e geralmente ocorrem, durante a noite, porque durante a madrugada as energias estão propícias para a atividade maior das equipes espirituais. Então é também muito comum que durante a madrugada, durante a noite, com a maioria das pessoas fora do corpo físico ou levemente afastadas dele por conta do fenômeno do sono, as equipes espirituais atuem para nos ajudar, processos de cura, processos de tratamentos espirituais, processos de reflexão conosco, para que nós, ao acordarmos, trazermos as referências, as intuições que eles passaram para a gente durante o sono. Então, não é à toa que muitos espíritos dizem que se os encarnados tivessem noção do poder da prece, nós oraríamos muito mais. A Rose Prado pergunta: Áureo, eu gostaria que você explicasse sobre orbes. Tive há 4 meses uma experiência com 5 deles, que apareceram à noite no meu quarto, e tive medo. Orbes são imagens em forma de círculo, que é muito comum aparecer em fotografias, em vídeos. Geralmente são partículas de poeira ou outras coisas que podem interferir na imagem. Mas no caso da Rose, não foi numa fotografia que ela viu no quarto dela. Olha lá. Ela teve há 4 meses essa experiência, ela viu 5 deles. Neste caso, provavelmente, Rose, são presenças espirituais, são manifestações de energia, que pode ser de cura, de proteção. Quando você vê um orbe, que não é um ovoide, não é um espírito ovoide, muitos fazem essa relação. Os espíritos ovoides são espíritos que perderam o corpo astral por conta de fatores bem graves, desvios bem graves. No vídeo que falamos sobre a segunda morte, explicamos isso um pouco melhor. Então os orbes não são ovoides, são manifestações espirituais que acontecem por algum motivo, você não precisa ter medo. Quando você vê um no seu quarto, pode ter ali algum amigo espiritual. Então faça uma oração, faça uma prece, que o efeito positivo daquela intervenção será potencializado. E se for um espírito mal intencionado, pelo poder da prece, isso será neutralizado. Eu tenho uma pessoa próxima a mim que, quando era criança, costumava ver uma esfera
azul, luminosa, que só ela via, e que a acompanhava muitas vezes pela casa, descia as escadas na sua frente, mas depois de alguns anos ela nunca mais viu. Quem sabe não era a presença ali do seu anjo da guarda, ou espírito tutelar, ou algum mentor espiritual que queria se mostrar presente, dizendo, olha, estou aqui com você. São estratégias que às vezes o mundo espiritual pode utilizar. A Paula Santos muda totalmente de assunto e pergunta: Áureo, há uma coisa que eu não consigo entender. Se somos monitorados pelas forças do bem, como podem acontecer tantas coisas ruins? E a Carolina Ferrari também continua nesse assunto, perguntando por que convivemos com seres extremos e violentos, já que estamos rumo à regeneração espiritual. Realmente, o fato de que há sofrimento no mundo pode, numa primeira leitura, parecer incoerente com a certeza de que há um Deus bom, há um Deus misericordioso. Como pode haver sofrimento no mundo? Digamos que essa é a questão filosófica primordial, principalmente nessa área teológica. Mas precisamos refletir que nós somos seres que precisamos vivenciar todas as experiências, fomos criados simples e ignorantes, nas palavras mais conhecidas. E temos todo um caminho em que vamos vivendo múltiplas experiências para aprender, para crescer. Imaginem se fôssemos criados já perfeitos. Será que conseguiríamos valorizar? Será que poderíamos ter criado a nossa identidade da mesma forma se Deus já nos criasse numa condição feliz, com todas as nossas características? Não, é justamente nessa luta, envolvendo suor, lágrimas, desafios, desencontros, que nós aprendemos. E é uma fase relativamente pequena, mesmo durando muitos milênios, comparada com a fase feliz que não vai ter fim, que nos aguarda. Mas para que cheguemos nela, e Deus é tão bom que Ele nos dá a possibilidade de construirmos esta felicidade com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias lutas. E por que ainda existem esses seres aqui na Terra? Porque nós ainda somos um planeta, uma escola do universo, onde se matriculam seres ainda em desequilíbrio, ainda ignorantes. O que a gente enxerga como mal ainda é visto por seres mais avançados como um período de ignorância espiritual. E o planeta Terra ainda é uma escola apropriada, uma escola muito boa, apropriada para seres deste nível. Estamos passando por uma transição, onde chegaremos num ponto onde prevalecerão aqui apenas espíritos comprometidos com o bem. Mas durante a transição, é comum que haja uma mistura de vários tipos de espíritos que estão um pouco mais avançados nessa trilha, outros menos, mas gradativamente só encarnarão aqui espíritos comprometidos com o bem. O fato de ainda haver a violência, o mal e o desrespeito não quer dizer que o processo de regeneração está dando errado. E justamente ele está se intensificando. E os espíritos que pressentem que vão ser exilados, eles estão apelando com todos os seus recursos para atrapalhar este processo. O Everton Lameiro pergunta: por que esses seres que dizem proteger a Terra não nos protegem de seres ruins encarnados atualmente? Olha, Everton, com certeza eles já protegem. Nós, como eu estava dizendo, ainda estamos vivendo um período em que criaturas que fazem o mal intencionalmente ainda podem encarnar aqui na Terra. Mas este período está acabando. Aqueles que fazem o mal com intenção de prejudicar não poderão mais encarnar na Terra com o avanço da transição planetária. Mas desde já existem equipes no mundo espiritual muito atentas a todos os nossos passos, principalmente daqueles que querem prejudicar os outros, às vezes até com impacto em coletividades. Nem tudo que esses seres planejam
é permitido. Nem tudo que esses seres planejam dá certo. Às vezes eles nem sabem por quê, mas estão sendo monitorados pelas forças da luz. Existem equipes espirituais de vigilantes, de guardiões, que atuam em escalas planetárias, em escalas também bem menores. Cada rua do mundo físico, cada quadra do mundo físico tem um guardião espiritual. Acreditem nisso. Mas ainda somos um planeta em que coisas ruins acontecem, somos um planeta de expiações e provas. Isso aos poucos estará mudando. Será que teremos o mérito de permanecermos na Terra neste novo momento? Será que com as nossas pequenas atuações no nosso cotidiano nós não estamos contribuindo para esse clima de belicosidade, de competição? Precisamos refletir sobre isso também, porque só atrairemos o mal para a nossa vida se abrirmos uma sintonia para isso. E a Kátia Fonseca quer saber, será que o nosso planeta um dia vai ter paz? E o Marcos Antônio pergunta praticamente a mesma coisa. A transição planetária vai trazer dores e sofrimento? Ou somente coisas boas? Kátia, com certeza o nosso planeta não só terá paz, mas muita alegria, muita esperança, que nós podemos ir nutrindo desde já. A paz vai ser uma construção. Os espíritos que ficarem aqui na Terra terão muito trabalho em várias frentes para reorganizar a sociedade, reconstruir diversos tipos de processos, inclusive questões ambientais que precisarão ser revistas, questões econômicas, muitas coisas, questões culturais também. A evolução vai nos pedir muitas reflexões. E um dia construiremos uma paz duradoura, mas esta ainda não é a nossa realidade. Tudo vem com esforço, e nós, enquanto coletividade, teremos que construir isso. Aqueles que tiverem condições, estiverem buscando a paz já dentro de si mesmos, aí sim você ganhará o merecimento para construir a paz na Terra regenerada que virá um dia. E quanto à pergunta do Marco, sim, a transição planetária trará coisas boas no sentido que nos aproximará de uma fase em que encarnarão aqui somente espíritos já comprometidos com o bem, com outros valores, mas ainda haverá dores e sofrimento. Ainda haverá expiações, porque nós não atingiremos a perfeição espiritual de uma hora para outra. Então ainda há questões a ser trabalhadas, ainda há conflitos, ainda há questões emocionais, questões de relacionamento, muitas coisas para serem trabalhadas durante esse período de regeneração, que ao serem trabalhadas nos levarão para a próxima fase da evolução em escala planetária. Depois da fase de regeneração, os mundos adentram na fase de mundos felizes, onde o mal já está completamente extinto, a ignorância espiritual ficou para trás, porque o verdadeiro conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Então, nos mundos felizes, a ignorância espiritual, a ignorância de quem nós somos já não existe. E isso alavanca a sociedade, os costumes, a relação entre as pessoas para um nível que nós ainda não conseguimos sequer imaginar. Então vamos manter a esperança aquecida em nossos corações e nos convertermos em agentes desta mudança. Mesmo nas pequenas coisas que nós fazemos. Não precisamos ser perfeitos, mas podemos fazer muito. Perceba o direcionamento, os valores que norteiam as suas ações no dia a dia. Pessoal, vou deixar na tela final o vídeo sobre a transição planetária, como permanecer na Terra neste processo de transição planetária, que explica melhor o que é este processo, e o vídeo sobre o esvaziamento do umbral. Será que ele está realmente sendo esvaziado? Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui neste vídeo de perguntas. Se possível, deixem seu like, seu comentário, compartilhem. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!